galera, eu sou o Felipe, nós somos a Mirim e a gente vai começar a partir desse vídeo, a partir desse podcast, a partir desse conteúdo, uma nova linha das coisas que a gente quer compartilhar com todo mundo. Como vocês que já nos acompanham estão cansados de saber, a gente acredita muito que o mundo nesse momento está pedindo novas referências, referências mais humanas, referências mais ágeis, porque a gente já está cansado de saber que soluções antigas não resolvem problemas novos. Como a gente sabe que para ter soluções novas a gente precisa de um repertório novo, a nossa ideia a partir de agora é que a gente possa conversar com gente que inspira a gente no dia a dia. A gente costuma trazer para vocês um monte de coisa de fora, um monte de coisa de livro, para parecer mais inteligente, mas a nossa ideia agora é fazer com que as coisas estejam mais na nossa rotina. Então, esse podcast, o Propósito Cast, ele nasce com o propósito de juntar a gente que a gente gosta, para que a gente possa trocar ideias sobre carreira, sobre desafios, sobre oportunidades, sobre ideias, sobre a vida mesmo. E hoje a gente está recebendo duas pessoas que a gente gosta. Eu, particularmente, sou muito fã das duas e é um grande marco para a gente estar com elas aqui. A gente vai falar muito sobre o propósito delas e sobre a carreira delas, para que elas possam compartilhar com a gente não só conhecimento, mas também os obstáculos que a gente encontra todos os dias. Eu vou passar para que todo mundo se apresente. Vou fazer primeiro as meninas, para ser cavalheiro. Vou começar pela Shirley, depois a Rebeca. O Tom finaliza para a gente começar o papo. Beleza? Primeiro, Shirley, explica para a gente quem é você, o que você faz, e me fala um pouquinho por que você aceitou o nosso convite, sobre tudo isso. Olá, Felipe. Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Shirley Teodoro, eu sou advogada, especialista em direito tributário. Sou de Lavras, mas já moro aqui em Varginha tem 11 anos, então já sou uma cidadã varginhense também. E com muito prazer eu aceitei esse convite. Primeiro porque eu admiro muito você pessoalmente, depois conheci o Tom também, e o trabalho que vocês fazem, que é regado com muita seriedade, mas com muita inovação. Então, é algo que me cativa bastante. E sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente vive, e isso pode fazer diferença na vida de alguém, e a gente também acaba crescendo quando fala em outras pessoas, então não poderia de nenhum modo deixar que essa oportunidade passasse. Então, muito obrigada e vamos somar aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Rebeca. Na minha profissão, eu gosto de falar que eu sou criativa. Não gosto de denominar muito publicitária, não, que é a minha formação. Porque eu faço um monte de coisa que eu amo e acabo juntando todas elas num local só. Eu aceitei o convite, primeiramente, eu acho que unicamente, porque eu acompanho vocês dois desde quando a gente é pequenininhos. E é muito importante eu acompanhar todo o crescimento. Me deixa muito feliz e grata. Tá bem pertinho. E é isso. Muito bom. Eu sou o Tom, né, para quem ainda não me conhece, nesse canal da Mirim. E é um prazer realmente receber aqui. A Rebeca, né, a gente, sei lá, já perdi as contas de quantos anos já que a gente se conhece, deve fazer uns 20, talvez. Por aí. Uns 18, mais ou menos. E a Shirley, a gente se conheceu quando a gente estava tentando fazer um coletivo aqui de pretas, né, em Varginha e tal. A gente já trocou bastante ideia e foi realmente um prazer conhecer ela, e depois a gente viu que tinha muita coisa em comum, né, assim, no sentido de querer trazer coisas diferentes para a nossa realidade, para quem está perto da gente, de querer incentivar outras pessoas a fazerem coisas que às vezes estão um pouco fora do horizonte. Então, eu acho bem bacana poder estar trocando ideia com vocês aqui hoje. Muito bom. Como a gente separou esse conteúdo para falar sobre carreira, eu vou começar, aí para não perder o costume, né? Eu disse no início que a gente fez esse podcast para que a gente possa compartilhar referências mais do cotidiano, mas eu preciso compartilhar as minhas referências bibliográficas, porque isso não consigo segurar. Quando a gente criou a Mirim, eu tive acesso a alguns conteúdos que me chamaram muito a atenção. Eu conheci duas pessoas que são muito inspiradoras. Uma é o Ulisses Zamboni, e a gente deve ter o Ulisses com a gente daqui a um tempinho, e eu estou deixando essa promessa aqui porque eu aprendi que é importante a gente assumir um compromisso público para que a gente possa correr atrás desses compromissos.
E uma outra pessoa que a gente gosta muito, que a gente também teve o prazer de conhecer, que é o Rony Meisler, presidente da Reserva, que a gente já citou em vários dos nossos conteúdos. E aí, quando eu conheci essas duas pessoas, eles me mostraram, obviamente, digitalmente primeiro, um movimento chamado capitalismo consciente. O movimento, ele é científico, então ele parte de um estudo. Só que a parte mais importante, principalmente para essa nossa conversa de hoje, é a parte mais filosófica. O que ele prega? Já pregava há um tempo, grande até. O mundo, ele foi construído em cima de valores que eles não se sustentam. A gente está passando por um momento, agora, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, um momento difícil para a humanidade mesmo. E esse momento, ele está mostrando que já tinha alguma coisa errada. Se não fosse agora, ia ser um pouquinho mais para frente que isso tudo ia acontecer. A nossa sociedade, ela foi construída em cima de valores que não se sustentam. Por quê? Tudo que a gente faz tem como fim as coisas. Tudo que uma organização faz, tudo que uma empresa faz, tem como fim as coisas, tem como fim o lucro. Por mais que isso tudo seja muito importante, faz o mundo girar, o lucro nunca pode ser a consequência. Na verdade, desculpa, o lucro sempre tem que ser a consequência. Só que o objeto principal de tudo isso que a gente faz, o objeto principal de tudo isso que a gente constrói, tem que ser o mundo, tem que ser o ser humano. E aí, quando a gente para pensar nisso, gente, o que acontece? Se a gente criou um mundo que tem valores que não se sustentam atualmente, e se a gente criou uma realidade que está mostrando para a gente agora que não vai durar muito tempo, a gente começa a entender que existem indícios de que isso não ia funcionar. Um exemplo, saiu um estudo há um tempo que diz que grande parte dos executivos de empresas do mundo são sociopatas. E aí, pesquisando sobre isso, eu fiquei um pouco assustado. A gente cria um ambiente doentio dentro das organizações que a gente representa. Pensando nisso e nessa longa reflexão que eu fiz, eu queria começar pela Rebeca agora. Rebeca, é possível ser feliz trabalhando? E se sim, como? Eu sei que não é uma pergunta de sim ou não, então por isso que eu coloquei o como, para que você possa argumentar em cima disso. Eu acho que por enquanto, eu sou feliz trabalhando, eu estou feliz trabalhando. Eu acho que é uma linha muito tênue. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente corre o risco de odiar a coisa. Porque você ama, mas você lida com tantos problemas no dia a dia que você pode acabar deixando de gostar. Daí você tem que pensar, eu continuo nisso ou não? Só que para mim é o seguinte, eu faço o que eu amo, eu trabalho com o que eu amo hoje em dia. Eu trabalho numa associação de cafés especiais e eu crio conteúdo para cafés especiais. São as duas maiores paixões da minha vida, criar e café. Então, quando eu estou criando, eu corro o risco de odiar aquilo. E quando eu recebo críticas sobre aquilo, ou eu levo pelo racional ou pelo emocional. É difícil diferenciar essas coisas, sabe? Então eu penso assim, é problema se eu consigo resolver. Se eu não consigo resolver, não é um problema. Então, quando eu racionalizo todo o meu trabalho e acabo diferenciando ele do amor que eu tenho por aquilo, eu consigo amar e ser feliz no meu trabalho. Então, o como é justamente isso. Eu saber diferenciar as coisas. Porque se eu levar só pelo emocional, eu não vou ser feliz porque eu vou colocar um peso, uma carga que não é necessária. Então, para mim é isso. Muito bom. Você falou um negócio que ficou na minha cabeça. O que acontece? Toda vez que a gente fala de trabalho, né, a gente foi ensinado também, porque, nós somos o resultado do que a gente vê em casa e do que a gente vê na rua. Logo, nós somos resultado, a gente é produto do meio mesmo. E, querendo ou não, a gente é um conjunto de hábitos que a gente vai acumulando nesse meio que a gente está inserido. E aí você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Como a gente foi ensinado que a nossa sequência na vida ia ser, você nasce, você estuda, você constrói uma carreira, você se junta com alguém, você ganha dinheiro e no fim da vida você aproveita tudo que você construiu. Né? Mais ou menos essa a lógica que está na cabeça de todo mundo. Se a gente parte agora para uma geração, que é a nossa, que está cada vez mais imediatista e cada vez mais em busca de porquês, de motivos, eu não sei até que ponto o ambiente de trabalho está pronto para receber essa galera, que está questionando toda essa verdade que já estava imposta há um tempo. E aí, para colocar a Shirley na conversa, de novo, eu disse que eu não consigo, Shirley. Tem um cara que eu gosto muito, que chama Zygmunt Bauman. Ele é sociólogo. E ele fala da modernidade líquida, né? Que, a gente vive num mundo hoje
que ele é mais efêmero, as coisas duram menos e elas são mais difíceis de serem controladas. Os nossos pais, eles foram ensinados em cima de verdades sólidas. Então, isso é isso, aquilo é aquilo, pronto e acabou. A nossa geração é mais plural, mais questionadora, tem mais referência, etc, etc, etc. Pegando essa lógica de uma geração líquida, trabalhando para um mercado de trabalho sólido, é possível ser feliz trabalhando? E se é, como? Muito interessante a gente pensar nessa questão da efemeridade hoje, né? Porque realmente as coisas são tão efêmeras e a sociedade está mudando tanto que, de fato, a gente não é mais o mesmo ser humano de décadas atrás, né? Eu não sou a mulher que eu seria há 30 anos atrás. E essa mudança, realmente, nem sempre o mercado se mostra pronto. Mas eu penso que mais do que o mercado, Felipe, eu penso que a sociedade, às vezes, não está pronta para lidar com todo esse choque, com todo esse impacto que a gente quer ser e a gente acaba produzindo no mundo, né? E a questão da felicidade no trabalho, nesse ambiente todo, eu acho que traz muito mais forte a questão de fazer algo que seja coerente com aquilo que eu acredito. E no meu ramo, isso muitas vezes é colocado em prova, porque as pessoas podem acreditar que o direito é tudo muito absoluto, né? Mas o direito não é uma ciência exata. E o fato de eu lidar com questões não quer dizer que eu concorde 100% com a ideologia que há por trás daquela questão, mas eu preciso acreditar, e eu realmente acredito que o direito está aqui a serviço da justiça. Então, todos os dias, quando eu me deparo com algum conflito, com a situação de algum cliente, alguma tese a defender, e que eu consigo extrair naquilo que tem uma essência, e essa essência é coerente com o que eu acredito, que é sempre buscar mostrar a razão, que é sempre defender pontos de vista, isso traz aquela felicidade. Porque nós somos seres humanos completos, né? Então, eu não tenho como sair de casa para trabalhar e pensar, agora eu entrei no escritório, eu vou esquecer toda a minha vida pessoal e vou focar só no trabalho. Não tem como eu sair do trabalho e ir para minha casa e pensar, virei a chave, agora eu sou a pessoa Shirley família, sozinha, que lida com as suas questões pessoais. Isso não existe, a gente é completo. O que a gente tenta fazer o tempo todo é realmente racionalizar para as coisas ficarem em ordem, né? Mas eu seria extremamente infeliz se eu não tivesse uma alta carga de felicidade no meu trabalho, o que possibilita com que eu faça tantas outras coisas na minha vida. Então, o como, especialmente na atividade que eu tenho, que é a advocacia, eu entendo que está muito em identificar que aquilo que você faz realmente é coerente com o que você acredita. Muito bom, muito bom. Bem profunda essa análise da Shirley. Uma coisa que a Rebeca falou também, que a Shirley complementou, é sobre amar uma coisa e odiar, né? Tem aquela frase clássica, né, entre aspas, que é trabalhe com o que você ama e você vai amar uma coisa a menos. Que é tipo assim, quem acredita muito que é difícil ter realmente esse prazer no trabalho, trabalhando, porque realmente, tipo assim, às vezes a gente tem a falsa, né, sensação de que quando a gente ama o negócio, essa coisa não tem defeito, essa coisa não tem problemas, né? Então tem que ser 100% bom o tempo inteiro. E a gente, qualquer problema que acontece, a gente passa para o outro lado, né, da moeda, que é realmente começar a não gostar de nada. E aí, tipo assim, a gente não aprende a entender, né, é difícil, né, na verdade, a gente até aprende, mas é difícil a gente entender que aquele momento ruim também pode ser prazeroso. A gente tem que enxergar como ser feliz até nessa dificuldade. Tem um monte de coisa, não um monte, tem algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, na Merim, que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. E quando acaba, tipo assim, a gente fica tão feliz quando a gente acaba de fazer, né, a gente acaba de fazer uma coisa que é boa, que é prazerosa, mas é uma tarefa que foi vencida. Então, cada vez que você vence, né, um desafio, uma dificuldade, você acaba ficando mais feliz, entre aspas, e mais acostumado. Então, acho que no médio e no longo prazo, na relação de médio e de longo prazo, o trabalho, né, que a gente escolhe, ele passa de ter momentos de catarse, vamos dizer assim, que é de você aproveitar só aquela fração, né, que é o gol, por exemplo, dentro do futebol, que é a melhor ilustração de catarse que existe, que é o gol, mas a gente começa a entender que o processo, o dia a dia, ele pode ser prazeroso e a gente pode ser feliz e comemorar realmente as pequenas vitórias, que é um negócio que a gente tenta falar muito com os nossos clientes, que é realmente comemorar aquela pequena vitória do dia a dia. Às vezes aquele obstáculo, né, ele vai acabar
ajudando a gente a seguir em frente e a amar, né, cada vez mais. Só que tem uma coisa também, até para a gente partir para a próxima pergunta, para o próximo tema, né, que é, tipo, a gente só consegue realmente amar alguma coisa, ser feliz por alguma coisa, quando a gente entende que a gente está sendo bem sucedido também, porque se a gente não consegue fazer aquela atividade uma determinada quantidade de vezes ali, a gente vai falhando, realmente não vai vir ali a ter um ódio ali do negócio. Só que, e aí eu vou perguntar para ele, como que você alia, né, essa paixão, por que você falou que realmente tá defendendo alguma coisa, com o talento que você tem para fazer? Como que você liga isso para chegar nesse propósito? Como que a gente pode encontrar esse alinhamento entre a paixão que a gente tem e o talento também? Porque o direito, né, assim como a publicidade, tipo, é uma área muito vasta. Então tem um monte de área. Então você pode ter a paixão pelo direito, mas o teu talento está focado em alguma área, porque, né, não tem como a gente ser bom em tudo. Então como que você alinha, né? Você encontrou aí, um retrospecto aí da sua carreira, como você encontrou essa paixão e alinhou com o seu talento aí? Interessante a gente falar de paixão, né? Aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Eu penso, Tom, que a paixão ela acaba sendo um combustível, né? Eu tenho muito receio, às vezes, de pensar naquelas pessoas que são extremamente talentosas, todo mundo consegue reconhecer isso com muita facilidade, e se revelam pessoas muito perdidas na vida, né? Às vezes, justamente por uma falta de direcionamento, por saber onde alocar aquele talento. E eu vejo que a gente tem esse desafio de realmente verificar se esse nosso talento está sendo validado com aquilo que a gente está fazendo. E aí eu enxergo a paixão como um combustível, porque a paixão ela me impulsiona a continuar desenvolvendo meu talento e aplicando meu talento naquilo que eu faço. Porque o talento por si só, ele quando ele não tem uma aplicação da paixão, eu penso que ele é um pouco frio, ele fica um pouco metódico, né? A gente pode ter facilidade para fazer um monte de coisa na vida e fazendo no automático, mas aquilo vai ser sempre do mesmo tamanho, porque tá frio. Aí eu penso que a paixão vem e traz dá uma impulsionada nisso, ela te potencializa, ela te joga para cima, ela te faz ir além. Também penso que, trazendo esse termo de paixão, como acontece nos relacionamentos, nem sempre vai estar no ápice. Acho que nem sempre a gente vai estar no nosso melhor do profissional. Mas em momentos decisivos no trabalho da gente, a paixão realmente pode ser aquele combustível que vai fazer que a gente supere todos os desafios que a gente tenha, os mais difíceis, que a gente alcance os melhores resultados e, inclusive, que essa paixão nossa, talvez mais do que o talento, possa inspirar outras pessoas que estão perto da gente. Muito bom. Rebeca, vamos lá, com seu ponto de vista, mas eu anotei aqui o principal que a Shirley falou aí, que me marcou bastante, foi realmente que o talento, né, ele vai ser, quando ele tá sozinho, ele vai estar sempre do mesmo tamanho. É a paixão realmente que faz a gente querer superar esses nossos limites, porque realmente quando a gente tem facilidade em alguma coisa, e se a gente não vê um algo a mais naquilo, a gente acaba realmente parando, né? A gente para no tempo, porque a gente sabe que a gente vai conseguir fazer aquilo de um jeito bem tranquilo, que não vai gerar muito esforço, e aí a gente acaba, às vezes, tem que ter uma palavra certa, né, para isso, parando na zona de conforto mesmo. Eu não gosto muito por mais que a gente fale muito de zona de conforto, eu acho que fica muito clichê falar isso, mas realmente a gente para. Mas, e você, Rebeca, o que você entende como esse alinhamento entre paixão e talento? Você que é uma menina de múltiplos talentos aí. Sabe que eu acho que existe uma romantização. Por exemplo, tem gente que tem 30 anos e ainda não sabe o que é da vida. Tipo, igual o Felipe falou sobre a gente ter uma sequência, a gente ter criado com uma sequência que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, o Instagram tá aí para mostrar muito bem isso. Tem gente que chega contando que sabia que queria ser veterinário desde quando tinha 10 anos de idade. Mas tem gente que aos 30 descobre que quer ser veterinário, entendeu? Passou 30 anos sem saber o que queria ser. Então, eu acho que não tem tempo. Eu acho que hoje eu posso amar ser criativa, eu posso amar criar conteúdo, e eu alinho muito bem isso. Eu realmente acho que a paixão me move, porque a partir do momento que aquilo não está fazendo sentido para mim,
eu não quero mais, sabe? O financeiro tem muito a ver com isso, sim. Porque eu acho que é o retorno que a gente tem palpável para aquilo. Então, não acredito que tenha um tempo e não acredito que todo mundo consiga alinhar, porque às vezes nem sempre a pessoa sabe o que ela ama ainda, o que ela ama fazer. Então, tipo, tem gente que fez administração, mas ama culinária. Mas ela nunca pensou em fazer gastronomia. Ela acha que para ela é fácil demais. Ah, vou cozinhar? É uma coisa que eu faço tão normal. Então, tipo, por exemplo, quando eu fui criar a minha newsletter, eu falava assim, gente, eu escrevo todo dia. Será que alguém vai querer? Você tem uma newsletter, Rebeca Botelho? Pode fazer, merchan. Qual que é a sua newsletter? Faz aí seu jabá. É só um exemplo, gente. Mas quem quiser assinar, pode entrar no meu Instagram, clicar no link que tá na bio. Qual que é o seu Instagram? Oi, Rebeca. Muito fácil de guardar. Quando eu fui criar a news, eu pensei, gente, quem que vai querer me ler, sabe? Ler o que eu escrevo, ler as paranoias que eu penso. Porque para mim é uma coisa tão fácil. Então, isso foi um exemplo de alinhar isso tudo, a paixão ao meu trabalho, porque eu deu muito certo. E eu acredito que assim eu consigo ajudar um tanto de pessoas. Não porque, nossa, o psicológico da Rebeca é super elevado. Não, gente, tem dia que tá ruim. Só que, às vezes, tem gente que tá passando pelo que eu passei. Então, é isso. Eu acho que não tem um tempo. Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir alinhar, porque eu acho que são altos e baixos. Mas eu acho que chega um momento de todo mundo. E pode chegar um momento também que o que você amava você não ama mais e tem que trocar. E tem que ter coragem para isso, porque eu acho que ninguém precisa ficar no mesmo trabalho a vida inteira, igual os nossos pais. Tipo, eu tenho amigo, meu padrasto, por exemplo, ele trabalha no mesmo lugar faz 27 anos. E semana passada mesmo a gente estava conversando sobre isso. Tipo, ele falou assim, Rebeca, eu nem me imagino fazendo outra coisa, porque eu trabalho lá há 27 anos, não é o que eu amo fazer. Eu nunca amei estar lá. Talvez eu amei quando eu tinha 17 anos de idade, quando eu comecei, porque aquilo era o trabalho do meu pai. Então ele já tinha ali uma lembrança afetiva sobre aquilo. Mas hoje não é o que ele ama. Então, às vezes, pode ser medo? Pode ser medo. Pode ser falta de coragem? Pode ser falta de coragem. Mas, tipo, a pessoa tem que querer. E é aí que entra a paixão. Talvez, se ele soubesse o que ele ama aos 45 anos, ele teria coragem e a paixão seria o combustível para ele tentar outra coisa agora. Então é isso, eu acho que é isso mesmo. Posso pegar um gancho só no que a Rebeca falou? Vai lá, Chico. Eu achei super interessante. Ela falando me fez refletir o seguinte. Primeiro, por que a gente limita tanto esse entendimento de que a pessoa tem que ter um talento só? E segundo, por que a gente é tão doutrinada a entender que o talento tem que ser sempre colocado a serviço do trabalho que vai gerar algum lucro, né? Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido com o que ela falou, que essa questão a pessoa pode mudar de lugar. Pode mudar de lugar, inclusive porque ela descobriu que tem outros talentos, né? E que alguns talentos despertam paixões maiores nela do que outros talentos que ela tenha. E que, às vezes, a dificuldade é justamente ter que colocar aquilo só no emprego, só no trabalho, e não efetivamente num outro lugar que ela pudesse gozar mais disso, né? Fez pensar isso que eu queria complementar. É muito doido. E aí, se vocês foram falando... Desculpa, como vai lá? Não, só que, às vezes, tipo assim, a pessoa tinha um talento que nem mesmo ela sabia de um tempo, assim, então depois de velha ela descobre que ela tem uma facilidade, sei lá, para tocar um instrumento. Aí ela vai mudar. Então, tipo, a gente preso muito aquilo que a gente, tipo, ou meio que nasce sabendo, né, que já é um talento meio natural que a gente vai desenvolvendo durante a fase ali mais infantil, até a fase adulta, e acha que depois a gente pode desenvolver outros talentos. Então, eu acho que isso que a Sheila falou é bem verdade também, porque a gente pode realmente desenvolver algumas coisas que, às vezes, a gente nem está pensando. Acho que o que rola é a gente ser curioso para descobrir e experimentar. Tem duas coisas que vocês falaram, os três que ficaram na minha cabeça. Primeiro é que, assim, a gente vive... Na verdade, a gente é ensinado a viver, melhor dizendo, em uma lógica muito linear, assim. E o linear é aquele pensamento bem básico de, tipo assim, fazer o arroz com feijão. Então, exemplo, o que é um pensamento linear quando a gente fala de... eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa, o meu tempo em casa é para eu fazer uma outra coisa. Só que a gente está indo para um mundo agora que a gente não vai ter um trabalho só. Além da gente a gente nunca ter tido um talento só, a gente não vai ter um trabalho só. A gente pode, tipo assim, trabalhar com café de manhã, à tarde a gente vai desenhar e à noite, sei lá, você barman em qualquer lugar. Ou, sei lá, dirigir Uber, não sei.
Tipo assim, a partir de agora, a gente não vai ter mais a possibilidade de ter um trabalho só. E aí tem uma outra coisa que complementa isso que a gente está falando, que é tipo a demonização da CLT. Com esse lance do empreendedorismo de palco, das pessoas acharem que é tudo muito fácil e que é tudo glamour e um monte de coisa. Tudo mindset. Falar mindset, coisas desse tipo. A gente realmente demoniza muito quem quer trabalhar numa empresa. Né? Então, tipo assim, o que eu acho que fica de tudo isso que vocês disseram nessa pergunta, que não tem fórmula. A gente aprendeu que tem. Mas agora, não tem fórmula. Todas as fórmulas estão corretas. Inclusive essa, de ficar 27 anos no mesmo lugar, se você amar aquele lugar. Então, tipo assim, o que fica disso tudo nesse momento, não existe resposta certa. Todas as respostas podem ser certas dependendo da realidade que ela tiver inserida. E aí, para emendar um outro assunto, eu queria contar 2 histórias, que eu também gosto, não sei se vocês sabem. 2 histórias bem rapidinhas. Primeiro, tipo assim, eu vou contar uma história boa e uma história ruim. Vocês querem que eu comece por qual? Pela ruim. Pela ruim. Pela ruim? Então tá. Quando eu estava na faculdade, Rebeca e Tom já me conheciam. Eu coloquei na minha cabeça, e na época eu trabalhava numa rádio aqui em Varginha. Já era um cargo de liderança, eu coordenava o departamento comercial dessa rádio. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria morar em Belo Horizonte. E eu tenho, tipo assim, eu tenho um defeito, eu não sei se é defeito. Um defeito? É qualidade. Não, calma, mas aqui eu vou contar um. Eu não sei se isso é. Eu não sei também se é um defeito ou se é qualidade, depende, tipo assim, de como a gente aplica isso. Eu sou muito perfeccionista. Mas eu sou muito teimoso. Muito teimoso. E aí, tipo assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, até eu não fazer aquela coisa e, tipo assim, dar certo ou eu quebrar a cara, eu não sossego. Então, tipo assim, quando eu coloquei que eu queria morar em Belo Horizonte, eu fiz de tudo para que eu pudesse morar em Belo Horizonte. E aí, obviamente, isso estava muito relacionado com o meu lado profissional. Eu cacei um lugar em Belo Horizonte, só que na época eu fui na empolgação. Era uma oportunidade legal? Era uma oportunidade super bacana. Que armou, enfim, várias janelas para mim depois disso. Só que eu fui sem pensar. Então, tipo assim, eu tinha a primeira janela, quando ela se abriu, eu pulei. Eu não analisei se teriam outras saídas, se eu poderia sair pela porta. Tinha uma janela, eu pulei da janela. Fogo de palha. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para Belo Horizonte, primeiro, era uma oportunidade que ela era bacana, só que era um trabalho muito interno. Então, eu não construí um negocinho lá que eu tinha aqui, para falar um termo em inglês e usar um termo do empreendedorismo de palco, networking. Exatamente. E aí, tipo assim, como eu não construí isso lá em Belo Horizonte, o que aconteceu? Primeiro teve esse problema, né? Eu não construí uma rede de contatos. Teve um segundo problema, que dá para chamar de juízo? Pode ser que sim. Eu tinha 22 anos. E aí, tipo assim, imagina, um moleque de 22 anos, o meu salário não era um salário ruim, não era um salário bom, mas era um salário ok, que dava para eu fazer minhas coisas em Belo Horizonte, viver num bairro bom, num bairro bem legal, e sair final de semana, ir para as festinhas e tal. Não deixei ninguém na mão, mas o meu foco estava no final de semana e não estava nos dias da semana. Beleza. Quebrei a cara e voltei para Varginha. Essa é a primeira história. A segunda história agora. Quando eu voltei para Varginha, e aí, na verdade, tipo assim, poucas pessoas sabem disso, mas eu voltei com as minhas coisas ainda em Belo Horizonte. Eu vim passar um final de semana aqui e fiquei. Depois eu tive que ir lá. Quando eu voltei para cá, eu fiz uma entrevista, fiz uma reunião, que foi na W Espanha. E aí, quando eu conversei a primeira vez na W Espanha, eu conversei com o Wellington, que é o diretor da agência, e conversei com a Priscila, que é a coordenadora geral lá da empresa. O meu santo bateu muito com um dos dois, tipo, de primeira, assim. Foi na primeira conversa. E a W Espanha, ela foi a melhor experiência profissional, tirando a minha, que eu tive na minha vida. Eu encontrei lá meus 2 mentores profissionais, a Priscila e o Wellington, e eu tive uma lição ali de, não só de vida, né, de superação, colocando bem entre aspas isso, mas de referências profissionais. Então, eu aprendi sobre planejamento estratégico, eu aprendi sobre liderar projetos de clientes super importantes, tudo que eu sei fazer hoje na Meri, boa parte disso vem dessa época da W Espanha. Por que eu contei essa história super longa, dividida em 2? Primeiro porque, assim, como eu disse que não vai existir nesse momento uma jornada linear, eu acredito que a gente precisa muito, mas muito mesmo, valorizar as coisas que acontecem de errado na nossa vida. Tem um livro que chama O Poder do Agora, e ele tem uma partezinha que ele fala coisa boa, coisa ruim, quem sabe, né? A gente nunca pode concluir sobre uma coisa antes da gente saber o que a gente vai fazer com ela depois dela acontecer. E aí, gente, o que acontece? Na W Espanha, eu entrei para ser o segundo atendimento, né? Atendimento desde uma agência de publicidade, a pessoa que cuida das contas, que cuida dos clientes, que representa o cliente dentro da agência e que representa a agência dentro do cliente.
Só que, mesmo sendo o segundo atendimento, como eu estava com muita fome, como eu estava com muita vontade, eu saí de lá como coordenador de atendimento. Então, eu entrei como atendimento 2 e saí de lá coordenando o departamento. E a minha função lá era realmente uma função muito importante, eu era muito próximo do Wellington, como eu disse. Se eu tivesse pegado a experiência de BH como uma conclusão de quem o Felipe era, o que eu teria concluído? Que eu era um irresponsável, que eu era me ajuda aí com palavras. Inconsequente. Baladeiro. Exatamente, essas coisas todas. Eu teria concluído tudo isso. Mas, como eu peguei aquela situação, aprendi com ela e transformei aquele limão numa limonada, eu fui na WSPAN uma pessoa que contagiou o ambiente. E aí eu queria começar pela Rebeca. Rebeca, depois de eu contar isso tudo, obviamente você pode pontuar sobre alguma questão que você queira. Mas, você acha que uma pessoa é capaz de mudar um ambiente? Primeiro eu vou pontuar. Vou pontuar que não existe uma história ruim e uma história boa. As duas são histórias boas. Primeiramente, porque se você não tivesse vivido a tal história ruim, talvez você não teria a fome de fazer a segunda história ficar muito boa. Essa é a minha primeira e única pontuação sobre tudo isso. Não te achei inconsequente, te achei corajoso, né? Apesar de morrer de medo. E achei que, como pessoa, como amiga, que a sua mudança foi extremamente importante para a pessoa que você é hoje, né? Te fez crescer, amadurecer, te fez quem você é agora, enfim, histórias que fazem a gente ser mais importante para nós mesmos. E segundo que a resposta depende da pessoa. Não acho que todas as pessoas são capazes de mudar um ambiente. Não porque a pessoa é menos importante do que a que vai mudar de fato. Mas aí vem a tal da coragem. Tem gente que, talvez por não amar o que faz, voltando lá nas outras perguntas, não sabe o porquê tá naquele lugar. E quando a gente não sabe o porquê que a gente faz aquilo, como a gente faz aquilo, e só tá ali porque é o que vai pagar as nossas contas, a gente talvez não se importe com o ambiente. Agora, quando você ama, quando você tem coragem de mudar por um propósito, por algum propósito, aí você pode mudar o ambiente. Então, não são todas as pessoas que mudam. Talvez até a sua coragem de mudar o local não seja o suficiente, porque depende de N motivos, sabe? Não depende só de você. Então, tem chefe, tem colegas de trabalho, tem clientes na maioria deles. Então, pode ser que mude, mas não é uma certeza. Você pode querer muito, mas às vezes não dá. E outra pontuação é que a gente estava falando sobre a moda de ser empreendedor e judiar da CLT. Eu sou uma pessoa que defende muito a CLT. Muito. Eu já fui corajosa de sair da CLT e falar assim, não quero mais, quero tal coisa. E não é para todo mundo mesmo. Mas talvez não foi para mim em determinado momento, porque não era o meu momento. Porque talvez não tinha um propósito maior para aquilo. Voltei para a CLT e agora pretendo não sair por isso. Então, igual não é para todo mundo mudar o ambiente, talvez não é para todo mundo ser empreendedor. E não é porque tá na moda que todo mundo tem que tentar, sabe? Então, é isso. As minhas considerações. Muito bom. Eu queria fazer uma pontuação sobre isso que você falou, que é o seguinte. Eu acho que o início, eu concordo, em gênero, número e grau com o que você falou sobre realmente não depende só da gente para mudar o ambiente. Mas o ponto de partida, eu acho que tem que ser aquela... Se tiver que ter uma característica, né, para a pessoa ajudar no ambiente, para mim, tem uma coisa que é comum com todo mundo que pelo menos tenta, que é, perguntar, velho, por que sempre foi assim? Sabe, quem disse que tem que ser assim? Quem falou? Sabe, de onde vocês tiraram isso? Quando a gente tem a capacidade de fazer essa provocação, eu acho que não só a gente muda, mas a gente gera questionamento. E o questionamento, querendo ou não, é o primeiro passo para que a gente mude alguma coisa. E aí, Shirley, eu queria passar a pergunta para você. Ela foi muito modesta na apresentação dela, obviamente, como é de costume. Mas achei uma pessoa muito importante dentro da organização que ela representa hoje, dentro de uma empresa muito importante também da região que a gente está. Você construiu uma carreira até agora muito sólida. Isso, obviamente, contagiou o ambiente que está à sua volta. Isso influenciou outras pessoas. O que você acha que você fez? Mas antes de você responder o que você fez, você concorda com a Rebeca? Você acha que
É possível mudar uma pessoa, mudar um ambiente? Eu concordo com a Rebeca, principalmente no que ela pontuou, e muitas vezes a pessoa por si só não é suficiente. Porque eu entendo realmente que todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse ambiente específico, a força delas todas pode ser muito maior. E essa pessoa por si só não tem essa capacidade. Mas eu acredito, Felipe, que só os inconformados são as pessoas que promovem as mudanças. Porque aquelas pessoas que estão sempre acostumadas a chegar num lugar, integrar com aquele lugar e nunca fazer realmente questionamentos, nunca fazer perguntas, as coisas vão estar sempre como estão. Geralmente são pessoas que reclamam muito, reclamam o tempo todo, apontam falhas o tempo todo, e são as que menos são capazes de sugerir, né, de fazer questionamentos de algumas alterações. Então, o primeiro ponto é que eu realmente acredito que o inconformado é a pessoa que vai iniciar algum processo de mudança. Pode ser que seja um processo longo, pelo menos no início, só de pensar essa mudança, mas já é alguma coisa, né? E aí, esse inconformado, ele muda o ambiente a partir do momento que as atitudes dele são diferentes. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que cheguei num ambiente, né, numa corporação, numa empresa, e me incomoda, por exemplo, a forma como determinado grupo de pessoas são tratadas ali. Se eu adequo a linha daquela corporação e dispenso o mesmo tratamento ou finjo que nada está acontecendo, eu estou influenciando zero. Agora, se eu tenho uma postura um pouco diferente, se eu demonstro o respeito por aquele grupo que está sendo de alguma forma excluído, eu estou fazendo uma diferença no ambiente inicialmente para aquela pessoa. Provavelmente, aquela pessoa já começa a despertar nas outras um incômodo maior. A gente não acontece, né? Por exemplo, não onde eu estou agora, mas já trabalhei em outros lugares que a secretária era como se fosse invisível, né? Sabe aquela coisa de entrar e ninguém cumprimentar a pessoa, que é a primeira pessoa que a gente encontra quando chega no local? E aí, com o passar do tempo, todo mundo mudou de postura. E alguém que teve que dar um primeiro passo, de começar a cumprimentar e mostrar para os outros que aquela pessoa tem um espaço ali, merece um respeito ali. Então, eu acredito que a mudança, ela é um fruto de uma mudança individual primeiro, e ela vai contagiar. Mas ela só vai contagiar realmente também a depender de como essa pessoa que quer promover a mudança, como ela está passando essa informação. Porque pessoas que às vezes chegam, querem fazer uma mudança na base da imposição, vão conseguir no máximo um posto de ditador, né? Mas se você realmente acredita e tem um propósito nessa mudança, eu acredito fortemente no poder da influência. Acredito que isso pode mudar, inclusive, propósitos da própria corporação. Por mais que ela exista, ela tenha nascido com um propósito específico, como a gente mesmo falou, tudo é tão efêmero, por que não mudar? Né? E não quer dizer que seja efetivamente algo melhor, que vai ser para sempre. Mas para o momento pode ser necessário. E a gente está vivendo esse momento agora com essa pandemia, em que tudo no dia a dia da gente mudou, e a gente precisa implantar muito no nosso ambiente o otimismo, né? Porque o pessimismo está aí. A depender das pessoas, dos lugares que você frequenta, você só escuta as piores notícias, perspectivas possíveis. Não é deixar de ser realista, mas é também trazer uma dose de positividade, porque afinal de contas, se a gente não acredita que isso tudo vai passar, que o cenário vai melhorar, por que a gente está saindo de casa ou está ficando em casa todos os dias e continuando trabalhando? Não faria sentido nenhum, né? Então, penso que esse momento agora é um ótimo exemplo da gente observar de quem pode realmente fazer a diferença e modificar o ambiente. Caramba, muito bom mesmo. Acho que de tudo que vocês falaram, assim, primeiro pontuar uma coisa lá atrás que o Felipe tinha falado, que é a gente provavelmente não vai ter mais de não vai ter só um trabalho daqui para frente, né? Mas não é para fazer um trabalho na hora que você está presente no outro, não. Então é bom separar a gente, principalmente a gente do meio publicitário, a gente sabe que às vezes, né, dentro de agência de publicidade, às vezes, para ser gente boa com a nossa classe aí, que às vezes a galera vai fazendo uns freelance aí dentro da agência, umas coisas meio marotas assim, uma hora ou outra a máscara vai cair e vai dar ruim, então isso é legal. Mas eu acho que essa situação ela já é a prova de que isso acontece e tá tudo bem. Lógico que não é esse caso que é antiético, né? Mas já existe em alguns mercados, a Rebeca quer até complementar, já existe em alguns mercados essa coisa de trabalhar em mais de um lugar, porque às vezes parece absurdo, mas não é. Porque às vezes também passar 8 horas dentro do... Eu acho que isso vai mudar, inclusive, na relação. Eu acredito, né, que em algumas relações de trabalho, que às vezes você passa 8 horas, 40 horas, na verdade, na semana ali,
e realmente você está produzindo ali umas 25 horas, talvez, e as outras são desperdício. E aí te impede de fazer uma coisa ser mais produtivo e o ambiente ser mais produtivo, porque você tem que estar preso ali 8 horas por dia fazendo aquilo. Então, eu acho que nesse ponto, primeiro aí para retomar lá o início desse momento que a gente está discutindo, eu acho que tem isso já acontece e agora cada vez mais a gente está vendo que isso é possível. Então, quem tem filho em casa, por exemplo, eu não tenho, mas a gente ouve relatos que, tipo assim, agora com home office, você trabalha ao mesmo tempo que você está com a sua família. Então, você não vai trabalhar às 8 horas do dia. Uma hora ou outra você tem que dar atenção pro seu filho, porque o filho não está entendendo o que está acontecendo. Ele não sabe que é o momento de trabalhar, é o momento de brincar. Ele está dentro da casa dele, ele quer brincar, ele quer a atenção da família. Então, eu acho que isso é importante a gente entender também. Rebeca, você queria comentar? Pontuando a parte dos criativos e freelas, eu acho muito... Atualmente eu tenho 3 empregos, então é bastante coisa. Mas o que eu aprendi nisso tudo é que se eu não me organizo e dou tempo para tudo isso, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Porque ao mesmo tempo que eu vou estar pensando ali no café, eu vou estar pensando na marca de roupa, eu vou estar pensando na news, eu vou estar pensando em um monte de coisa. E não vou estar fazendo nada. Aí é onde... É claro que o ocioso, o tempo ocioso, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa. Mas estar ocioso no seu horário de trabalho não é tão legal, né? Porque você está sendo pago para aquele momento. Mas é importante separar, porque senão você não vai fazer nada. No final, você não vai ter sido produtivo em nenhum dos empregos. Além de ser bem feio e chato, você fazer uma coisa em outro serviço. É isso. Não, isso é verdade mesmo, eu concordo. Tem que ter essa organização aí também, mas eu acho que acaba que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo essa organização. Se não desenvolver, procura aí em algum lugar que você vai achar coisas para te ajudar com essa organização. Tem uma outra coisa que vocês falaram aí sobre, que a Shia complementou muito bem o raciocínio do Felipe, eu sei que o Felipe também pensa assim, que é a questão da diferença do questionador e do inconformado, né? Que às vezes o questionador é aquele que só vai, às vezes, na chatice só, que ele nem apresenta uma solução e então ele não tem atitude, igual a Shirley falou. Então eu acho que uma frase, né, que a gente escuta muito, que a gente fala muito também, que a gente aprendeu com o Gustavo Caetano, né? Rodrigo Caetano, não sei, da Sabatec, como é que chama? Gustavo Caetano. Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano da Sabatec, ele fala que se você está reclamando de um problema, né, e não apresenta uma solução, você é parte desse problema. Então não adianta nada a gente não apresentar uma solução, mas não tem que ser uma solução pronta. Tem que ser, no caso aí, quando a gente está falando de mudança de ambiente, a gente tem que pelo menos indicar um caminho para chamar as pessoas para descobrir juntos se realmente aquele contraponto ele faz sentido ou não para aquele momento. Então a gente tem que sim se questionar a todo momento, mas não é parar no questionamento. A gente tem que pelo menos traçar um caminho aí e chamar as pessoas para descobrir juntos, porque sozinho também é difícil a gente conseguir construir alguma coisa, principalmente em ambientes de empresa, porque a gente precisa da ajuda das outras pessoas para poder realmente construir uma outra realidade e mudar esse ambiente. E tem uma coisa que eu acho que está ligada com essa mudança de ambiente, para a gente ir até um pouco mais a fundo, que é realmente o que vocês falaram, que é o propósito, né? Que é a gente encontrar a nossa causa e o porquê que a gente faz o que a gente faz. Como que vocês acham, assim, que... Uma dica, né? Traçando, eu sei que vocês duas já têm isso bem traçado sobre o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Como que a gente pode, né? Quem está assistindo a gente ou quem está só ouvindo a gente, pode encontrar essa causa realmente e entender como que, olhando para trás, né, porque é uma coisa que o Steve Jobs fala muito, falava, né, porque ele já morreu, que a gente pode ligar os pontos da nossa vida olhando para trás, né, então a gente entende as coisas olhando para trás. Qual que foi o momento, assim, como que vocês entenderam a causa de vocês? Vou começar pela Shirley também, para a gente fazer esse bate-bola, mas como que vocês entenderam aí, Shirley? Você, no seu caso, que você olhou para trás e entendeu que aquilo realmente era a sua causa, e o porquê que se levanta da cama todos os dias. Eu entendo essa questão de olhar para trás do posicionamento do Steve Jobs, mas vou falar menos filosoficamente, e fazendo um panorama inverso, a gente precisa olhar para fora.
Eu olho para fora e depois eu olho para dentro. Por quê? O que eu vejo aqui fora que me inquieta aqui dentro. A minha motivação, ela tem uma ligação muito forte com aquilo que eu vejo acontecendo no mundo, com aquilo que eu vejo acontecendo na sociedade e que gerem o desejo de me pautar, de me pontuar, de me posicionar com relação àquilo. E a gente está falando, né, de questão de mercado, né? A gente está falando em relação ao mercado, mas eu penso que isso se aplica a tudo na nossa vida. Então, para eu entender o meu propósito, para eu entender o que me motiva, eu preciso sentir, e isso é muito pessoal, realmente aquilo que gera uma inquietação em mim. Quem dera que todo mundo pudesse realmente trabalhar com aquilo que realmente gosta, com aquilo que realmente faz diferença o tempo todo. A gente sabe que a realidade não permite que seja assim. Então, muitas vezes na vida a gente faz aquilo que a gente não gosta. Mas é muito importante a gente gostar daquilo que a gente faz para que seja bem feito. E esse gostar, não no sentido muito afetivo, mas no sentido mesmo de apreciação, aquilo que a gente faz e que a gente tem prazer de fazer, que a gente sabe que isso faz diferença no mundo de alguma forma. Então, para isso, eu preciso entender o que para mim é relevante. O que para mim realmente é algo que eu olho e falo, isso vale a pena pensar, isso vale a pena ser desenvolvido, isso vale a pena dedicar tempo, isso precisa ser modificado. Eu penso que parte daí. Tem até um livro que eu gosto muito do Cortella, que é o Qual é a Tua Obra, e fala justamente disso, né? Dessa compreensão de qual é o propósito que a gente tem e a gente se aplicar para trabalhar isso da melhor maneira possível. Então, eu penso que é esse olhar para trás, sim, mas eu entendo que a gente precisa olhar para fora e aí sentir o que inquieta a gente aqui dentro. Sensacional. Eu acho que você complementou muito bem, até deu uma versão mais ampla, que é essa de realmente olhar para fora e entender o que aquela mordida, né, gente, aquele bichinho que morde a gente, fala, eu preciso resolver isso aí. E agora, para a Rebeca complementar o raciocínio, o bichinho, quando ele te mordeu, assim, o que aconteceu? E como que você acha que é o melhor jeito de lidar com esse bichinho? Porque nem sempre a gente vai conseguir lidar da melhor maneira quando isso acontece. Às vezes a gente pode ter um reflexo, né, que ele não vai ser tão positivo assim na hora que a gente descobre essa causa e acaba levando para um lado que talvez não seja tão bacana. Então, como que você acha que a gente pode, né, buscar essa causa e fazer isso de uma maneira que seja realmente saudável, né? Porque nem sempre pode ser, porque às vezes essa inquietação, né, aquilo que a gente quer mudar é um negócio muito grande e às vezes a gente se frustra de não conseguir. Mas entender que o mundo que a gente fala, né, o mundo que a gente está falando é o nosso mundo. Então não precisa ser o mundo inteiro, o planeta com 7 bilhões de pessoas, mas eu queria que você complementasse para falar da sua causa. Primeiramente que a Shirley fala muito bonito, né? Rapaz, Meu Deus. Nossa Senhora! E eu acho que essa minha frase agora vai completar muito o que eu vou dizer. Por isso que eu falei ela, não só por isso, porque eu falei depois, mas enfim. Uma vez me falaram assim, que tudo que a gente faz de muito bom, a gente tem que mostrar para o mundo, tem que apresentar. Porque seria muito ruim da nossa parte, muito triste e mal da nossa parte, não mostrar para as pessoas o que você tem de melhor. Então, por exemplo, se a Shirley ela defende muito bem, ela consegue enxergar tudo que a sociedade precisa e apresentar isso para o mundo para que outras pessoas possam mudar a sua percepção sobre aquilo, ela tem que mostrar, ela tem que apresentar. Então, acho que esse é o bichinho que pica. Só que, às vezes, a gente não tem uma autoestima suficiente para acreditar na gente. Às vezes, tipo, todo mundo fala, nossa, você escreve muito bem. Eu falo, que escrevo? Não escrevo nada, não. Todo mundo fala isso, mas não é. Porque eu acredito muito nisso e eu falo para todo mundo. Todo mundo é um ser muito único. Muito. Tipo, você foi criado de uma forma que ninguém foi, mesmo que você tenha um irmão. Tipo, ele pode até ter tido os mesmos princípios que os pais passaram, mas ele nunca vai ser a mesma pessoa que você. Porque ele viveu coisas diferentes, teve amigos diferentes, teve pessoas em volta dele diferentes. Então, ele sempre vai ter alguma coisa para te ensinar. Todo mundo, quando fala, sempre vai ter alguma coisa para te ensinar. Ou para te ensinar a ser como ele, ou para te ensinar a não ser como ele. Então, eu acredito muito nisso. O bichinho que me pica e o bichinho que me move é justamente esse. Ninguém nunca vai fazer o que eu faço. Porque ninguém é igual a mim. Igual ninguém é igual você, Tom, você, Shirley, você, Felipe. Então,
Eu levanto todo dia para apresentar a Rebeca e o que a Rebeca pode agregar e fazer pelo mundo. Pode ser pequeno, mas para o outro pode ser muito grande, entendeu? E para mim pode ser muito grande saber que eu estou fazendo uma coisa muito importante, que me engrandece, que me faz mais feliz, que quando eu chego em casa, tipo, eu fico, puta merda, foi mal palavrão, mas Tem você fez problema uma não, fica coisa tranquilo. muito foda hoje, entendeu? Tipo, uma tecnologia que para muitas pessoas podiam ser uma coisa mínima. E para mim foi, assim, grandiosíssimo. E aí, eu acho que é isso. E é muito importante também saber diferenciar elogio de feedback, porque feedback é necessário e o elogio também é. Então, feedback é quando você pode falar bem e mal e a pessoa ela levar aquilo para a vida, independente se ela concorda ou não, mas em algum determinado momento aquilo pode fazer sentido e o elogio também. Então, é isso. Eu comecei o episódio dizendo que era muito fã de vocês duas. Esses últimos 50 minutos só reforçaram tudo isso. O que acontece, gente, para a gente caminhando para o fim? Eu estou usando esse tempo agora, né, que a gente está chamando de quarentena, mas não são mais 40 dias. Primeiro porque, assim, para deixar bem claro, é um momento muito complicado, é a maior crise que a nossa geração vai ver, mas eu acredito numa coisa, assim, eu venho pensando muito nisso. Eu não acho que as coisas acontecem por um motivo, assim, eu não acho que a gente é tão especial, assim. Eu acho que as coisas acontecem e pronto. E a partir do momento que elas acontecem, aí sim a gente pode dar um motivo para elas. Aí sim a gente pode fazer alguma coisa com elas. Mas elas acontecem e pronto. Não tem nada a ver com pelo menos é o que eu acredito, né? Não tem nada a ver com castigo, nada do tipo. Acho que aconteceu e agora, tipo assim, a gente tem que tentar tirar o melhor disso pra gente que é mais privilegiado. E aí, tipo assim, eu tô usando muito esse tempo para refletir. Porque vocês viram isso, vocês viram e vocês ouviram isso. Eu sou muito viciado em referência, analogia e tudo isso que vocês, em história, tudo isso que vocês puderam acompanhar. E eu comecei a entender o seguinte, eu fiz uma provocação assim ontem para as pessoas que estavam em volta de mim. Já parou para pensar que a gente não para pensar? E, tipo assim, isso é tão maluco porque, tipo assim, tudo isso que vocês disseram, obviamente dá para tirar muita coisa e colocar amanhã em prática, mas o que a gente precisa entender é, beleza, escutei a Rebeca, escutei a Shirley, escutei o Tom, escutei o Felipe. Por que eu não pego tudo isso agora, reflito, trabalho comigo mesmo, entro em silêncio, para depois eu agir? Porque, tipo assim, eu acho que a lição que a gente deixa para as pessoas é, quando Newton falava da lei da física, não era todo pensamento gera uma reação, não é toda referência gera uma reação, não é toda uma analogia que gera uma reação. É toda atitude, é toda ação que gera uma reação. Então, no caso desse podcast, desse episódio dos outros que estão vindo, o nosso objetivo, o propósito da Amerim é mostrar para as pessoas que dá. E não precisa ser coisa grande, como a Rebeca muito bem disse. Dá para a gente começar pequenininho e ir crescendo ao longo do tempo. Eu vou deixar vocês se despedirem, deixarem uma mensagem final e uma indicação de algo que vocês queiram deixar para todo mundo, seja um filme, um livro, um outro podcast, para que as pessoas façam amanhã e tentem mudar um pouquinho o dia a dia delas. E, de novo, muito, muito obrigado pela participação de vocês, porque a gente teve quase uma hora de um conteúdo muito rico em reflexão. Bom, gente, então, primeiro eu vou falar o que mais ficou martelando aqui na minha cabeça, foi uma fala da Rebeca, que eu peguei para minha vida. Não existe história ruim nem boa, existe história. Isso me fez assim pensar que isso pode estimular a gente a ser mais ousado na vida, né? Porque às vezes a gente pode se podar, isso foi um episódio que não foi bom na minha vida, e a gente ficar se culpando. E quando a gente entende que tudo faz parte da vida, que no final das contas tudo é bom porque a gente aprende, a gente cresce com isso, a gente é mais ousado, né? E é caindo que a gente cresce, que a gente aprende mais. Então eu vou levar isso para mim, viu, Rebeca? Obrigada. Quero agradecer, Felipe, Tom, pela oportunidade. É sempre muito rico conversar com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro realmente. São pessoas que têm muito conteúdo. Isso que você falou agora no final, Felipe, da gente ouvir muita coisa o tempo todo e a gente não praticar. Tem uma expressão que eu passei a ouvir recentemente que eu gostei bastante, que é a questão da obesidade mental, né? Então a gente tem que ter esse cuidado realmente, porque senão a gente está totalmente obeso, né? E a gente não tem prática nenhuma. E o que vai realmente
motivar, o que vai causar, vai provocar uma mudança é quando a gente se posiciona e põe a mão na massa, né? Então, e o que eu vou indicar o livro do Mário Sérgio Cortella, que eu mencionei, que é a tua obra, sei que nem todo mundo gosta muito dele, mas eu gosto bastante. E quero indicar também um podcast que chama Autoconsciente. Eu penso que ajuda bem nessa questão que o Felipe pontuou da gente parar para pensar. O autoconsciente, ele permite que a gente olhe um pouquinho para dentro, que a gente dedique um pouquinho de tempo para nós, que a gente dê uma baixada na ansiedade. Então, assim, foi um prazer imenso conversar com vocês, um prazer te conhecer, viu, Rebeca? Para que a gente possa ter outras oportunidades. Obrigada, gente. Bom, eu tenho 2 coisas para contar. Igual eu falei que não tem história boa, história ruim, tem história. Eu acredito que não tem dia bom e dia ruim, tem momento. Talvez 10% do seu dia foi muito ruim e você faz com que o dia todo seja muito pesado. E aí é que eu vou falar a frase que move a minha vida, que é: as coisas têm o peso que você coloca. Toda vez que eu tô, tipo, com a energia lá no chão, eu penso nisso, eu falo: as coisas têm o peso que eu coloco. E eu vou repetindo tantos pra mim, que eu acabo colocando em prática mesmo. Então, eu acho assim, faz com que o seu dia seja pesado, sabe? Mas que tenha 1000 coisas acontecendo, sempre vai ter uma parte muito boa no seu dia. Então, foca na parte muito boa. Foca no meio copo cheio e não no meio copo vazio. A minha indicação é um podcast que chama É Nóia Minha. O É Nóia Minha, ele faz com que a gente pare para pensar nas menores coisas que, tipo, a gente fica noiado o dia todo e, tipo, fala: mas se eu falar isso, as pessoas vão me achar muito besta, né? Mas não, tudo é um espaço para debate, sabe? Tudo é um espaço para você aprender, para você ensinar. E tem um podcast, um episódio desse podcast que chama Quão Fake é a Nossa Vida. Fala sobre comparações, sobre você se comparar com o outro e acabar esquecendo que você é todos os dias. Então, são essas as indicações. Foi muito importante estar aqui conversando com todos vocês. Shirley, foi um prazer te conhecer, de verdade. Realmente você fala muito bem. Estou admirada. Bondade sua, obrigada. Oi, o Felipe, eu já falo isso sempre, então não vou nem elogiar agora, não. E é isso. Muito obrigada pelo espaço. Nossa, gente, muito bom. Acho que não podia ter time melhor para estrear esse nosso podcast, porque realmente a conversa foi foda, do primeiro até o último. Então, queria agradecer realmente o tempo de vocês duas aí, de estar realmente aqui, e deu para perceber que de corpo e alma, meu, se entregando aqui para produzir o melhor conteúdo para as pessoas e de trazer reflexões que, com certeza, pelo menos uma pessoa a gente vai impactar com isso. Porque eu saí daqui impactado, eu saí dessa conversa impactado, então acho que provavelmente mais pessoas vão sair também, se pelo menos uma sair, eu vou ficar muito feliz. Então acho que a mensagem final que eu queria deixar é realmente essa. Se você está pensando nessa coisa de propósito, porque hoje em dia, tipo assim, tem muita gente falando sobre propósito, a gente fala muito, só que dessa mudança de querer mudar o mundo, né? Às vezes tem gente que chama a gente de muito sonhador, enfim, de várias coisas, mas a gente entende que mudar o mundo é mudar a cabeça de uma pessoa. Se a gente conseguir mudar a vida, não mudar a cabeça no sentido de fazer ela pensar completamente diferente do que ela pensa, mas realmente transformar uma realidade. Se a gente fizer isso, eu acho que todo o nosso trabalho da vida vale a pena. Se a gente conseguir contribuir com uma realidade, eu acho que todo o nosso trabalho da vida, acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar, que é, se está pensando realmente em aplicar o seu propósito, a gente está falando aqui de propósito, pensa que se você ajudar uma pessoa, a sua missão na Terra já foi cumprida. Então, acho que isso é muito importante. A minha indicação, né, ela é um filme que eu vi na Netflix na semana passada, que foi muito foda. Eu acho que ele é do ano passado, mas eu realmente gostei muito, e não é o tipo de filme que eu costumo assistir e gostar, geralmente. O Vendedor de Sonhos, que chama. Não sei se vocês assistiram. Esse filme é muito brabo mesmo. Eu acho que nesse ano assim, foi um dos melhores filmes que eu vi. É um filme nacional, um filme brasileiro, que tem o Dan Stuba como o protagonista. E o cara, né, que tá lá junto com ele, né, que é o coadjuvante, ele é um cara, que é o vendedor de sonhos, ele é um cara que realmente
faz a gente pensar em um monte de coisa. E a história é bem bacana, o enredo. Até parece ter um plot twist no meio ali, mas dá para você sacar no meio do filme o que está acontecendo. Mas realmente. E espero que todo mundo assista esse filme, porque é uma reflexão bacana que a gente tem que fazer. Principalmente com tudo que a gente falou, eu acho que esse filme casa um pouquinho com isso que a gente está falando. E, Felipe, você não deixou sua indicação, você quer deixar alguma? Pô, eu vou deixar uma mais... É porque hoje... E aí, tipo assim, eu vou fazer propaganda, foda-se, né? Eu não sabia que o Prime da Amazon era R$ 9,90, vocês acreditam nisso? Falei, meu Deus do céu. Eu tô perdendo muito tempo comprando livro, pagando frete, velho. E ainda sem ver os trem que tem lá na Amazon. E aí, tipo assim, eu descobri que tinha uma série que eu gosto. A indicação, né? Conta essa história pra eu indicar uma coisa. A minha indicação é The Office, que foi uma das melhores séries de comédia que já existiram. Eu vi o primeiro episódio, eu vi o piloto. É uma série bem legal. Eu acho que nesse momento que eu trouxe aquela reflexão, já parou que a gente não para pensar. Eu tô nesse momento de, tipo assim, me despir de referência, de analogia e, tipo assim, ficar o Felipe, sabe? E aí, quando eu tô como eu estou nesse momento, eu tô vendo mais comédia romântica, tô escutando MPB, sabe? Tipo assim, tô tirando tudo que tem, tipo, que eu tinha antes de começar a quarentena para que eu possa tentar me encontrar. E eu acho que nesse momento não é tão importante assim ter tanta referência profissional. Então, assistam comédia. Já que ele falou de Amazon Prime, tem um filme que chama A Vida em Si. Gente, eu não vou nem falar porque senão eu dou spoiler, mas só assiste. É muito bom. De verdade, eu fiquei impactada do quão bom o filme é. Acho que é de 2018, se não me engano. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Propósito Cast. Espero que vocês tenham gostado. E você quer deixar aí os canais de contato, Felipe, para se alguém quiser comentar sobre, participar da conversa, gente, entre aspas, pra gente. O propósito, desculpa, Tom, te interromper. O propósito é acontecer uma vez a cada 15 dias. De novo, estou assumindo esse compromisso público aqui, porque eu aprendi que a gente corre atrás quando a gente assume um compromisso público. Tô com vergonha. O segundo episódio, ele vai rolar com a Manu Celestino, que é UX designer do Cessul Lab, um ecossistema de inovação que tem aqui no sul de Minas, e com o Rafa Brito, que é também um amigo pessoal nosso, e vai falar muito sobre criatividade. Ele é dono de uma agência e tem, enfim, intensas e trocentas iniciativas dentro da carreira profissional dele. A gente vai falar como é que a gente aplica a nossa formação profissional em diferentes áreas do mercado de trabalho por aí. Para vocês comentarem esse podcast, darem sugestão de pessoas para participar, a gente também vai receber isso. O Instagram é @merinherincc. O Merim é super facinho, vocês estão vendo aí nesse vídeo ou nesse podcast. E vocês podem também entrar no nosso site, merinherim.com. Lá vocês vão ver uma curadoria de conteúdo intensa e frequente que a gente faz toda semana para que todo mundo tenha um pouquinho do nosso mundo, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente acredita com todo mundo. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Chile. Muito obrigado, Tom. Foi do caralho esse primeiro episódio. E até o próximo.